Na semana do aniversário da minha filha, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tinha preparado uma festa muito bonita pra ela. Eu cheguei no local da festa e tinham muitas pessoas que eu não conhecia. E eu olhava pra aqueles rostos tentando identificar alguém, mas eu não conhecia ninguém que estava ali. Eu percebi que algumas pessoas ficavam no canto, só me reparando, mas não queriam bater papo comigo. Outras pessoas vinham e me cumprimentavam, falavam assim: "Nossa, Maísa, como eu tô muito feliz de estar aqui celebrando esse momento com você, nossa, eu te admiro muito." Me davam vários elogios, me abraçavam e eu ficava assim: meu Deus, quem é essa pessoa? Não conhecia. E outras pessoas estavam num canto assim, cochichando, falando mal de mim, dava pra perceber pelo olhar delas que elas estavam falando mal de mim. E eu ficava: gente, quem é esse povo? E aí, essas pessoas começaram a comer tudo que tinha na festa. Comiam, eu olhava e falava: meu Deus do céu, o que é isso? O que tá acontecendo? E eu fui ficando nervosa, muito nervosa, porque eu falava assim no sonho: gente, é a festa da minha filha, vocês não vão deixar nada pra mim? Pelo amor de Deus. Eu tava muito furiosa no sonho. E aí, gente, no final da festa só ficou bagunça. Eu olhava o cenário ao redor, todo mundo tinha ido embora e eu tava arrasada. Eu falava: meu Deus, essas pessoas comeram tudo, levaram tudo, as lembrancinhas, tudo, e só ficou a bagunça e eu não consegui desfrutar da festa da minha própria filha. Aí beleza, acordei deste sonho maravilhoso, tava achando até engraçado, falei: nossa, vou contar pro meu marido. Contei pra ele, gente, dando risada. Só que foi tão interessante que na hora que eu fechei a minha boca, que eu tinha acabado de contar o sonho pra ele, dando risada, e assim, não foi coisa de minutos, foi coisa de segundos, acho que 1 segundo, na hora que eu fechei a minha boca, rindo, me veio um negócio na mente assim: isso aí é sua vida na internet, tá? E aí o que tava sendo engraçado pra mim começou a tomar um lugar de reflexão. Poxa, começa a pensar. Peraí, você tá fazendo uma festa, você tá celebrando, se divertindo, mas tem muitas pessoas ao redor, umas estão se alegrando, outras estão cochichando, outras estão só observando. Gente, foi muito estranho. E aí eu comecei a refletir mais sobre esse assunto. E assim, pra quem me acompanha aqui já há um tempinho, sabe que no final do ano eu fiz um detox de rede social. E aí, gente, no meu coração, o meu propósito era ter ficado 1 ano fora das redes sociais. Eu queria dar um tempo pra minha mente, me conectar mais com Deus, cumprir algumas metas, sabe? Esse era o meu propósito. Só que o que aconteceu? Hackearam o Instagram do meu marido. E aí uma moça conhecida me mandou mensagem. Tinha mais ou menos 1 mês que eu tava fora da internet. Ela me mandou mensagem falando assim: Maísa, eu tô querendo comprar isso aqui que seu marido tá vendendo. Ou seja, ela iria cair no golpe. Aquilo me gerou uma preocupação tão grande que eu falei: meu Deus do céu, eu vou entrar, vou ativar meu Instagram rapidinho, só pra avisar essa galera que hackearam o Instagram do meu marido, pra tomarem cuidado, que era tudo mentira. Só que nisso, gente, eu acabei ficando. Porque lá no fundinho, eu gostava de postar, eu gostava de interagir com as pessoas, e eu acabei voltando pras redes sociais. Só que sabe quando você volta, o seu coração sente que tem alguma coisa errada? E foi exatamente assim, eu voltei, mas eu sempre ficava me questionando: será que eu fiz o certo? Será que era pra eu ter voltado mesmo? Eu devia ter continuado no meu propósito de ter ficado fora? E aquela angústia. Mas eu continuei levando. E aí continuei lá, gravando story, postando, falando um pouco de Jesus, mostrando um pouco da minha rotina, da minha maternidade. Claro que eu reduzi muito, porque depois que eu fiz o detox, muitas coisas mudaram na minha cabeça. Comecei a me sentir muito desconfortável em postar algumas coisas que antes pra mim não era problema, mas recentemente eu tive uma virada de chave. Na verdade, eu posso dizer que foi um choque de realidade. Eu estava viajando com meu marido, teve essa questão do sonho, que eu já estava refletindo sobre isso. Final de abril, já estava pensando muito sobre isso. E aí, eu fui viajar com meu marido. Fui para Campos do Jordão. E era a nossa primeira viagem, só nossa, do casal. Eu viajei recentemente sem a minha filha, até postei um vídeo aqui no canal contando a experiência. Só que eu fui nessa viagem com a minha prima, o marido dela e a filha dela. E aí nós pensamos: olha, logo em seguida vamos tentar fazer uma viagem só nossa, só do casal. Beleza? Beleza! Essa era a nossa primeira viagem depois de 2 anos sem conseguir viajar depois que a minha filha nasceu.
um lugar super romântico, muito agradável, tava um friozinho muito gostoso. Eu estava até então off das redes sociais, porque eu avisei pro pessoal lá que eu iria ficar uma semana offline. Só que aí na viagem eu falei, quer saber, eu vou postar que eu tô aqui, vou postar a viagem, vou dar dicas, é legal, né? Entrei no Instagram e comecei a postar. E o que era apenas pra ser um story começou a virar posts bem pensados. Olha, eu tenho que tirar foto nesse lugar pra eu poder postar. Ai, eu tenho que postar foto disso. Ai, tira nesse ângulo. Aí tirava um monte de fotos e excluía. Ai, essa não tá legal, tira de novo. Aquela preocupação chata toda hora. Como se já não tivesse bom. Aí eu inventei de gravar vídeo pro canal. Ai, vou fazer um vídeo pro canal desta viagem. E aí tudo começou a ser isso. Deixa eu filmar aqui, deixa eu filmar isso. E o meu marido, olha, você tá mexendo muito no celular. E eu, que nada, só tô respondendo aqui fulano aqui rapidinho. Maísa, a comida chegou, vai comer. Não, pera aí, eu já vou. Eu tô criando uma legenda aqui. Ai, gente, quando eu penso nisso, eu falo, o que passa na cabeça dela? Isso não é caso de rir não, viu? Gente, no final da viagem eu tava saturada. Eu não tava aguentando ver o celular mais. Tanto é que quando eu cheguei em casa, eu acho que eu fiquei uns 2 dias sem postar story, nada. Porque eu não tava aguentando, eu tava muito cansada do celular. E aí, teve um momento dessa viagem que me marcou muito. Eu tava numa cachoeira com meu marido. Nós fomos conhecer um ponto turístico lá em Campos. E eu tirei fotos e fiz vídeos pro canal, gravei um monte de coisa. E beleza, fomos voltar pra van pra dar continuidade no passeio. Só que na hora que eu tava subindo a escada do lado da cachoeira, gente, foi muito forte isso. Eu ouvi uma voz que gritou no meu peito. Isso aí não é pra ser postado. Exatamente assim, com essa firmeza. E eu sabia que era a voz do Senhor. É inconfundível. Gente, deixa eu até pegar uma almofada aqui. Ai, meu Deus, gente, foi muito forte mesmo. Ou seja, o que eu percebi que eu fiz? O Senhor me deu uma viagem de presente pra eu curtir com meu marido, só nós dois. E eu simplesmente transformei essa viagem num conteúdo. Sabe quando você ganha um presente e você não sabe usá-lo da forma correta? Foi exatamente isso que eu senti que eu fiz. Isso na hora, gente, me doeu tanto. E ali naquele momento eu já sabia que não era pra eu postar vídeo do canal, não era pra eu preocupar de fazer story, preocupar de postar foto. Era pra eu curtir aquela viagem com o meu marido. E eu não soube entender esse momento nosso. Eu não vou dizer pra vocês que eu desperdicei 100% da viagem, porque nós descansamos bastante, brincamos, rimos bastante, mas ainda assim eu senti que eu cometi esse erro. E eu percebi que aquele momento não era pra estar numa tela, mas era pra estar aqui na minha mente, bem vivido. Aí lá no último dia da viagem eu comecei a pensar sobre a internet, o que eu estava fazendo, o propósito, estava fazendo sentido. Comecei a refletir, gente, sobre tudo isso. Eu sei que para algumas pessoas isso não é muito importante. Não é uma coisa que rouba muito seus pensamentos, mas pra mim porque eu falo muito de Jesus, eu recebo muitos testemunhos, então você pensa, poxa, eu tô ajudando pessoas, então foi um conflito muito grande pra mim, ficar ou não ficar. Mas aí eu comecei a sondar, eu fui buscando conselhos, conversei com meu marido, orei, e eu tive mais do que 1000 confirmações do Senhor de que era um momento de pausa, de verdade. Aí a sensação que eu tenho é que não era nem pra eu ter voltado lá quando hackearam o Instagram do meu marido, não era pra eu ter voltado. Era pra eu ter continuado no propósito de ficar offline, de sair das redes sociais. Então, para o momento que eu tô vivendo, essa foi a melhor decisão. E dessa vez eu saí sem avisar. Da primeira vez eu falei, gente, vou ficar fora, fiz vídeo aqui pro canal, mas desta vez eu saí sem avisar e foi muito bom. Eu me senti muito em paz e isso tudo de ficar longe me fez pensar em algumas coisas com relação às outras pessoas. Primeiro, muita gente fala que gosta de acompanhar a gente. Não sai daqui não, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de acompanhar, a sua vida me abençoa muito. Mas por que elas não vêm pra cá? Porque eu tô aqui no YouTube, né? Eu não consigo entender isso. Elas não gostam do YouTube, não querem me acompanhar aqui, querem me acompanhar lá, né? Mas paciência. Outra coisa que eu fiquei pensando, parece que quando a gente fala que vai sair do Instagram, parece que você tá falando que você vai morrer, que você não vai existir mais, né? Ai, gente, sinceramente, é difícil essa vida de internet, porque a sensação que você tem, se você não tá online, você não existe. Meu Jesus Cristo.
Então, se você gosta de me acompanhar lá no Instagram, vem pra cá e me acompanhe aqui, porque aqui eu vou ficar. E aqui, gente, eu percebi que é o meu lugar. É aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu me sinto bem. Até pro meu próprio consumo, eu tenho gostado mais do YouTube. Eu sinto que é uma rede que eu posso me aprofundar, tem palavras aqui, vários canais que eu acompanho, até canais pequenos. Amo, gente, acompanhar canais pequenos, de pessoas que estão começando agora, que estão falando de Jesus. Ai, gente, como que me edifica. Gosto muito, eu aprendo muito. Então, eu sou um canal pequeno também, né? Tô falando como se eu fosse um canal grande. Mas é muito bom poder acompanhar pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. E eu sinto que eu sou amiga delas pelo fato de ouvir sempre, né? Mas agora vocês vão me acompanhar aqui. Dessa vez eu realmente vou ficar. Eu não vou voltar, gente, pra lá tão cedo. Vocês vão poder matar um pouquinho da saudade de Florzinha por aqui mesmo. Então é um tempo de ficar fora mesmo, de ficar no casulo. É isso que eu tenho dito pras pessoas que eu tenho conversado. É tempo de casulo na minha vida. Então esse é o meu momento e eu estou em paz. De verdade, eu tô sentindo muita, mas muita paz. Gente, o dia que eu desativei, eu senti que uma tonelada saiu dos meus ombros, porque eu tava me sentindo cansada novamente. Foi inexplicável, uma coisa muito de Deus mesmo, um alívio assim chegou pra mim. Então o que eu posso te dizer é que se o Senhor te deu uma ordem, se Ele falou assim, olha, eu quero que você faça isso, ainda que não faça muito sentido para as outras pessoas, que seja loucura para os outros, obedeça, porque a paz que você vai sentir, mesmo que você esteja indo na contramão, é maravilhosa, gente, a paz. Indescritível. Então, gente, o vídeo de Campos do Jordão não vai rolar aqui no canal em obediência ao Senhor. Eu entendi o que Ele quis me dizer. Não significa que eu nunca vá postar vídeos de viagem, mas esta viagem Ele não quer que eu poste. Eu até fiz várias imagens legais, mas eu vou tentar editar depois e guardar pra gente, né? A nossa viagem de nós dois. Esse é o vídeo de hoje aqui do canal, dizendo pra você que ouça a voz do Senhor e obedeça. Não basta apenas ouvir, mas ouvir e obedecer. Fica aqui o recado, tá? Reflita um pouco mais sobre essa questão das redes sociais. Eu tenho meditado muito sobre esse assunto. Eu vejo vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre isso, mas mais do que isso, é você ter as suas próprias experiências. E assim, gente, pra mim foi muito marcante o sonho, essa subida da cachoeira que eu ouvi a voz do Senhor. Então ele já foi me apontando várias coisas que me fizeram tomar essa decisão. E não só isso, tem outras coisas também, mas que eu não preciso revelar aqui pra vocês, mas tá tudo mais do que claro. Bom, então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se inscreva aqui no canal, ative o sino pra você não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo e eu quero o seu comentário aqui no vídeo também. Me conta o que você achou desse vídeo, se fez sentido pra você, se você vai pensar um pouquinho também sobre essa vida offline, com mais equilíbrio também. Talvez você não consiga sair, mas você possa tentar ter mais equilíbrio pra ter uma vida mais saudável mentalmente, gente. Ultimamente as pessoas estão adoecidas e isso aí é uma grande causa, tá? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.